Boemba, boemba. Trabalhadores do Brasil. Nesse agosto sempre tem vacinação. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, o 19º episódio desta saga maravilhosa e um tanto quanto revoltada, vocês entenderão o porquê. Eu sou o Felipe Lima e hoje eu tenho aqui ao meu lado praticamente a bancada completa, com essas figuras exclusivas e maravilhosas e eternas. Pois é, queridas acima de tudo. Ao meu lado esquerdo está ele, que homem! Que ser humano! César Dario Cabreira. Fala, Cesarino. Grandíssimo Limeira. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tô bem, tudo sob controle. Então tá bom. 19 programas depois, acho que já estamos um tanto quanto vacinados. Pois é. Em relação a como fazer um programa que agrade minimamente a nossa querida plateia, os nossos queridos ouvintes. Seleta. Então vamos seguir que tem muita coisa pela frente. Que maravilha, muito bem. E hoje ele está aqui, hoje ele veio trabalhar. Samuel Torres, fala, Samuquinha. E aí, Limeira? Beleza? Tudo bom? Você gostou da imitação do César, do programa passado? Foi boa, valeu. Eu fiquei mais satisfeito de imitar você do que de imitar o Bolsonaro. Olha aí. De verdade. Eu acho que honra. Foi melhor. Foi boa. Mas espero não ter que sempre imitá-lo, entendeu? Não vai entendeu? precisar, Vamos não. sempre dar um jeito de você estar presente entre nós. Sim. Que não se repita. E também tem ele, Nenes, o viajante. Como é que você tá, querido? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tá por onde? Hoje eu tô de longe também, mas tô mais perto do que as outras vezes que estive longe. Ainda bem longe. Porém, eu tô um pouco mais ao norte. Aqui hoje eu tô em Chapecó, Santa Catarina. Ah, muito bem, muito bem. Terra do Chapecoense. Chapecó morreu a turma, né? Foi, Chapecoense, que deu pênalti no avião. Faltou combustível. Pois é. Quem morou em Chapecó e gosta muito daí é o Franco, inclusive. Olha, Franco ele gosta demais de lá. A Maria Júlia, a filha mais velha dele, também adora Chapecó. É uma cidade, ele tem uma relação afetiva. Eu não, mas pessoas que eu conheço têm uma ligação com a cidade. Eu conheci um pessoal muito bacana, o Dr. Lucas Basso, que, salvo engano, é de Chapecó também. Ele é médico de Basso, né? Isso parece os predestinados do Simão, né? Do Simão, do Boechat de Simão. Maravilhoso. Entendi. Nossa. Ele foi mais longe, o César foi mais longe. Como receber o e-mail da Paula latejando. Exatamente, do... Tomás Turbando, tem várias. E tem o Luca Basso, tá certo. Escuta, turminha, eu vou perguntar e eu vou responder. Abemos cartas. Sim, abemos muitas cartas e uma delas, muito especialmente, enviada pelo correio, acreditem ou não. Hein? Eu vou deixar selada e lacrada. Pelo correio mesmo, porque o envelope aqui, ó, matou a pau. Conseguiram o endereço do nosso QG. Talvez nem soubéssemos que existia um envelope dos Correios. O envelope é dos Correios. Não, mas eu posso abrir, mas você faz o anúncio, pelo amor de Deus, faça as honras. Não, exatamente. Então recebemos aqui de uma figura chamada Sabrina Aparecida Costa da Silva Tedeschini de Campos. Tedeschi de Campos Rosa. Tedeschi de Campos Rosa, peço perdão. E direto de Mariana. Olha, então, nossa querida Nina. Mariana que não foi pro mar. Mariana que não foi pro... Nossa, o que era isso? Era um poeta? Um poema? Não. O Ira? Ah, do Ira, não. Tem alguma coisa que alguém foi pro mar, não era Mariana. Enfim.
tem a Mariana, parte minha, Mariana, meu amor. Mas aqui temos então a carta dela, da Nina, querida, e que vamos abrir aqui. Vocês sabem que a gente sempre faz uma live no comecinho do programa, e a gente deixou pra abrir especialmente ao vivo, e mais que isso, eu gostaria de deixar pro César abrir por um motivo didático, porque eu mandei pra ele uma carta uma vez. Ele rasgou Ele tudo. rasgou, eu faço questão que ele põe no nosso Instagram o estado que ficou o envelope. Eu fiquei chocado. Eu falei, você não sabe abrir carta? Não, veja bem, porque não sei. Então agora eu vou ensinar pra ele como se abre uma carta. Olha. Com um abridor de cartas, muito antigo, inclusive, que eu roubei do meu avô. Então a gente pega isso daqui, mata você e abre como quiser, é isso? Aqui, meu amigo, você vai enfiar aqui. Aqui, tá, peraí. Você vai enfiar aqui, ótimo. E vai lá, vai só Fica, na... pensar cuidado, que a gente hein. vai estar só ouvindo, Só né? tá no áudio. Nada, Só aqui, só lá. Não, mas Ó, você vai no... Você vai, Tem que... Vai, isso aí. Muito bem, cara. Abriu Você a carta. Olha, que aprendeu a abrir uma carta. maravilha, rapaz. Isso aí, cara. Vamos sacar o conteúdo. Um postal, velho. É um postal de Mariana, com certeza. Porra, cara, que bonito. Aqui, ó. 300 anos de Maria. Deixa eu dar uma Poxa, olhada aqui cara. na mão, Podemos ler? Só ler. Leia. Posso ler rapidinho? Vamos lá, então. Um postal aqui de 300 anos de Mariana, Minas Gerais. Com carinho, uma lembrança dessa cidade que, apesar da lama, nos distritos, continua belíssima. Pois é. Ok, é isso. Centro Histórico de Mariana aguarda a ilustre visita de vocês. Legal, Beijos, hein? Nina, Sabrina. Iremos, aí. Valeu. E agora vamos à carta Aí depois propriamente dita. olha só, escrita à mão. Muito bem. Muito Uma bacana. letra muito bonita, inclusive. Claro que não é a nossa e provavelmente, se bem que o Franco tem uma letra bonita também, mas é da Nina mesmo a letra. Vamos lá, 26 de abril, Mariana. Alô, Limeira. Fala, Cesário. E aí, beleza, Samuca? Oi, Nenes, tudo bem? Como outros ouvintes de vocês, sempre me divirto com o WCast. Outro dia, disse pra minha filhastra, enteada, que gostava de ouvir o programa quando estou arrumando a casa ou lavando a louça. Ela me disse que achava isso triste, porque comentei que me sentia acompanhada de vocês para desenvolver essas atividades um tanto quanto desagradáveis para mim, entre parênteses. Existem pessoas que gostam de trabalhos domésticos. Não é o meu caso. Também não é o meu. Eu compactuo com a sua opinião. Ouvir vocês me faz sentir próxima, tanto que muitas vezes acabo entrando em contato pelo WhatsApp para algum de vocês comentando um ponto ou outro. Sem delongas é a La Limeira, né? Quero parabenizá-los pela iniciativa, pela escolha dos temas e pelo aperfeiçoamento do programa com os quadros Folha Dupla e Lixa. Quero dizer também, aqui em Mariana, ouço a maravilhosa Rádio Hits FM, que tem as melhores seleções musicais da manhã e também WCast Podcast. Boa. Um abraço cheio de alegria pra todos vocês, Sabrina. Maravilha. Valeu, Nina. Beijo. Valeu. Muito bom. Ficamos Excelente, muito excelente. felizes. Ah, e a outra gente que coisa. incentiva tanto o envio, Pois é. né? Receber é muito Sim, legal. sim. No fim, você viu? Você falou que queria dar uma olhada Sim, aí. eu olhei com minhas mãos. Eu sou um mineiro. Eu sou um mineiro. Eu tenho que olhar com as mãos. Diga. Tem uma observação que ela falou da parte de achar um pouco triste. Não é triste, não, gente. Porque a nossa sugestão é num lugar um pouco mais triste que esse. Mas o que é triste? Eu não entendi. Que ela falou da tristeza, de ler, de ouvir a gente na hora que tá lavando louça ou fazendo alguma Aqui, coisa. ó, triste. Não, mas a nossa sugestão é um pouco pior, então tá ótimo. É melhor limpando a casa do que limpando a bunda. É, bem isso. Muito bem, Esse foi o meninos. ponto. E eu tenho aqui mais uma carta da querida Maria Clara Jordão, que diz o seguinte: ouvi o podcast sobre memória afetiva. Achei bem legal e caprichado. Dá pra ver a dedicação que colocam no projeto. Gostei também como conduzem o papo, com naturalidade, gentileza, humor e sensatez. Olha só, quem diria. Nossa, um sensato. Sucesso pra vocês. Vou acompanhar os próximos. E essa também, devo dizer que veio por correio também, da querida Maria Olha Clara que legal. Jordão.
Pô, mas que massa, Então- né? Essa volta, né? Sim, exatamente. Porque a gente incentiva tanto que as pessoas mandem o endereço pra gente poder escrever. E é muito bacana receber, né? É. Duvido que algum podcast receba tanta carta quanto a gente. A gente, Pois a é. gente é o podcast que mais recebe carta no Brasil. Fica o rapaz. desafio. E maravilhoso, muito bacana ver que a galera ouve e é genuíno, assim, de fato gosta e tal. Pra gente é muito recompensador. Boa. Sensacional. Muito bom. E mandem, né? E mandem, pra mandar, como é que faz, turma? Samuquinha, vai, você que semana passada tava de folga, trabalha aí um Ó, pouco. desse jeito que você tá falando que eu tava de Parece folga, que você tava no que eu relax, né? É, e parece que eu que sou o pauteiro, então. Sim. Porque se o pauteiro É tava de folga, então. Mas não é isso, gente. Eu não sou o pauteiro. Qual é o e-mail? E-mail é wcast podcast. Eu mesmo falo e eu mesmo respondo. Exatamente. Que maravilha. wcast.podcast@gmail.com. Instagram? Instagram wcast Podcast. podcast. Quem mais? Twitter Twitter. WCast Podcast, Facebook WCast Podcast, Google no geral, põe WCast Google Podcast. WCast Podcast, você vai achar lá a gente na primeira página, pagamos milhões para que isso acontecesse. Está acontecendo. E ainda estamos investindo na nossa startup e o negócio continua de vento em polpa. Muito bom. E outra coisa, pra ouvir a gente, estamos aonde? A gente tá no Spotify, Muito bem? no SoundCloud e no YouTube. Então pode ouvir Aonde e quiser. ver a nossa arte lá da tela, porque é a única coisa que passa. soundcloud.com/WCast Podcast. Boa. Muito bem, minha gente. Então o que nos traz aqui hoje é a revolta da vacina. E não- Voltar da vacina. a revoltada vacina. E não estamos nem fazendo um programa histórico, né? Porque poderia ser isso, a gente ia falar desse movimento popular, essa revolta popular que houve em 1904, sobre a qual falaremos de fato, mas não é esse o problema, nem o assunto do programa. É realmente que está havendo esse movimento anti-vacina e anti tantas outras coisas básicas, né? E que a gente achava que não seria um problema e que parece que a galera tá realmente se superando e fazendo de coisas que não existiam se tornarem um problema. E esse lance da vacina é um deles. Então, é muito maluco isso que a gente vai tentar entender o que leva a galera a isso. E quem quer começar? Não, na verdade só queria lembrar que É a verdade, ideia, verdade. né? A ideia surgiu de uma conversa no final de semana. Nesse final de semana, a Karen e eu, a gente tava com um casal de amigos lá do sul, inclusive, que eles são raiz mesmo, cara. Nossa, um sotaque gostoso de ouvir, sabe? Sensacional. E eles são pesquisadores. Ela, se eu não me engano, tem doutorado e ele tem pós-doutorado. Não sei exatamente quais são as áreas, mas ela comentou: meu, por que vocês não falam qualquer dia dessa onda aí de não vacina, das pessoas virem com essa história de que vacina é uma roubada e tal? Falei, porra, interessante, né? Vamos trazer à tona esse assunto e cá estamos para... Devagar não, né? Devagar e depressa. Devagando com calma. Então vamos nessa. Quase parando. Devagar, quase parando. Samuquinha, você deu uma estudada na origem da vacina. Sim, Conta cara, um isso é pouquinho pra bacana a gente começar falando um pouco sobre isso. São pontos bem meio que empíricos, assim, não vou falar de um jeito, não sou um cientista nem nada disso, então assim, não temos a pretensão aqui de deixar ninguém totalmente informado, mas umas curiosidadezinhas pra galera saber um pouco mais sobre isso. E é muito louco, cara, porque assim, a vacina foi criada há séculos atrás, primeiramente na China, cara. Só que de uma forma não vacina. Mas ela foi feito o mesmo princípio. O que eles fizeram? As pessoas estavam com varíola, aí pegavam os infectados e com aquelas feridas, porque a varíola dá uma ferida. É engraçado que é uma doença que nem tem hoje em dia tanto, ela foi extinta. Então, assim, é bem difícil até de falar um pouco sobre ela. Mas aí as pessoas pegavam o pus que saía dessa vacina, secavam no sol e colocavam em frascos. E as pessoas inalavam aquilo. Então, quando ela inalava, ela criava o sistema autoimune daquilo, porque ela ia inalar um vírus bem já batido, né? Um vírus que atenuado. já tinha sido... Já não era mais atuante, já era um vírus morto. Só que ao mesmo tempo o seu corpo ia entender que ele tinha que proteger contra aquilo. Então o seu corpo criando aquela imunidade, ele começou tipo, as pessoas começaram a se curar um pouco mais dessa vacina nesse período. Perfeito. E no século XVII, o cientista Edward Jenner percebeu
que as mulheres que ordenhavam vacas, elas tinham uma varíola na mão, só que ela era muito leve. Tá. E aí ele percebeu que isso era porque as vacas tinham e passava para as mulheres, só que só nas mãos. E ao mesmo tempo elas criavam uma imunidade com isso. Entendi. Então, com essa imunidade, elas conseguiam meio que não ter a varíola. Que essa é a ideia básica da vacina, é você injetar em você a doença, o vírus, seja o que for, de uma forma atenuado, muito brando, muito fraco. Exatamente, muito leve. Muito leve. Para que você fique imune àquilo. Sim. Que seu organismo entenda que aquilo é um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário e tal, que seu corpo vai ter que combater. Então é como se seu corpo criasse uma memória de uma doença. Seu corpo vai entender que aquilo é um problema e ele vai se imunizar daquilo. Então por isso que as vacinas, elas são a coisa mais eficaz e mais barata. Então assim, só para concluir aqui, aí no século XVII ele viu isso, criou uma cultura de varíola e começou a injetar nas pessoas. Ele viu que ela era muito mais fraca que a varíola humana, começou a injetar nas pessoas e viu que aquilo deu resultado. E o nome vacina vem por isso, porque vacum é uma parada que vaca em latim é mais ou menos assim, é vacum, eu acho. E aí, por isso que o nome virou vacina, por causa da vaca, que é uma injeção da vaca. Então, assim, esse é um histórico. Aí que nasceu a história. E aí, você comentou, né, que a vacina é um tipo de uma memória, é isso? Não sei se eu entendi bem. Então. Uma imunidade, o corpo cria uma memória. Vírus. Então, e aí, assim, fazer um trocadilho meio idiota, mas é só pra começar essa questão da provocação da questão da vacina propriamente dita. E quantos teras tem o nosso corpo, entendeu? Porque o quanto a gente fica recebendo essas doses enfim, para de alguma forma combater uma doença e ok, assim, como que o nosso corpo assimila isso? Então, você fala a questão de porque às vezes a gente tem que tomar a vacina de novo, é isso. Por exemplo, a vacina contra a gripe, sei lá, praticamente você toma todo ano. Isso, exatamente. Porque tem muita mutação do vírus, são etc. Esse tipo de coisa. E a gente fica todo ano ali injetando. Vai ser um pouco vago, mas eu ainda vi um pouco sobre isso, que assim, vacinas tem vários tipos de inserções de vacina na gente. Tem umas que são o vírus vivo, numa dose muito pequena, que ele não vai te... Que assim, tanto é que agora eu e o Lima estamos passando por isso, você vê, tem vacina que os caras falam assim, essa não vai dar muito efeito. Muita reação. Por quê? Porque são vacinas de vírus morto. Essas vacinas são só para entender que aquele vírus existe e o corpo entende e protege daquilo. Sim. Tem alguns que são as vacinas ativas, que eles chamam, eu acho que é isso. Que aí são vírus vivos. Que aí esse daí dá uma reação, porque acontece, seu corpo vai combater de verdade para matar aquele vírus. Sim. Então essa dá mais reação. Então por isso que a vacina da gripe é por isso, porque tem mutações e essas mutações são estudadas todo ano e eles criam... Ela sofre muita mutação, o vírus sofre muita mutação. É como se fosse vou ir pro lado chulo do negócio, um coquetel. Os caras fazem um coquetel novo cada ano pra porque eles veem que o vírus tem seus problemas lá e com esse coquetel eles vão fazendo a vacina nova. É uma ideia muito inteligente, enfim. É muito bacana e ao mesmo tempo ela é muito eficaz, né, cara? Sim. Porque é muito mais barato você tomar uma vacina e proteger durante 15 anos uma pessoa do que você, todo ano ter que tomar remédio. É muito mais eficaz. E pra muita coisa, muitas vezes não é um remédio simples, são coisas que matam, enfim. E uma curiosidade de São Paulo é o bairro do Bexiga. O nome Bexiga é por causa da varíola. A marca que ficava a famosa marca de bexiga. Embexigadas, né? Elas ficavam embexigadas. Exatamente. E lá tinha muita gente que se tratava de varíola. Aí lá, a gente recorre ao Chico Buarque do Lobo, na Ciranda da Bailarina, que todo mundo tem marca de bexiga ou vacina, menos a bailarina. Tá aí. Boa. Procurando bem, todo mundo tem. E escuta, e daí a gente vai pra um lance que é... Vamos então voltar para onde já começou esse mal-estar. Mentira, não é onde começou, mas é onde todo mundo se lembra. 1904, a gente tem a revolta da vacina, que foi lá no Rio de Janeiro, né? Que
todo mundo estuda isso no colégio, deve se lembrar. Então estamos falando de mais de 100 anos atrás, quando o presidente Rodrigues Alves começou uma grande urbanização necessária, né, na cidade, que era a capital, e era o que a gente estava conversando, era a entrada, né, era um porto, então Sim, tinha o porto, todo mundo entrava por ali. Então precisava disso e tinha um surto enorme de febre amarela, peste bubônica e a tal da varíola. Então o Rodrigues Alves com o sanitarista Oswaldo Cruz, que também vocês devem se lembrar dele, fizeram a obrigatoriedade da vacinação. Ficou evidente que a questão era a vacinação resolveria, era uma coisa desconhecida, então obrigatoriedade da vacinação. Só que isso gerou um mal-estar tremendo por alguns motivos. Primeiro, pelo fato de ser obrigado, sabe aquela coisa? Tá pra nascer quem vai me obrigar a tomar vacina. Segundo, porque se hoje em dia já machuca a vacina, naquela época era bem menos fino, digamos, mais rústico. Então cara, era imagina, realmente violento dar uma vacinada, levar uma vacina. Se hoje já dá choradeira, você imagina naquela época, então era agressivo. E a ignorância. Que negócio é esse de botar um vírus? O que é isso, entendeu? O que tá acontecendo? É muito louco, né? Porque a gente tem um movimento meio... parece uma antítese. Antigamente, nessa época, em 1904, as pessoas tinham todo esse problema, toda essa revolta contra a vacina por causa da falta de informação. E hoje a gente tem um problema contrário. A gente tem muita informação e as pessoas se revoltam contra a vacina, acham que tá errado. Porque elas têm muita informação, só que aquele negócio. Como o Átila, um biólogo que faz o Nerdologia, falou, ele fala que a gente vive num dilúvio, que as pessoas têm que aprender agora é a nadar, porque a informação tem demais. Mas eu queria dizer isso, né? Porque existem informações e informações, né? Sim. Porque não é tudo que tá escrito que tá certo. Exato, né? E aí as pessoas entram nessa onda, ninguém se aprofunda, falta uma curadoria disso tudo que é exposto, né? Infelizmente ainda as pessoas não têm essa capacidade de filtrar tudo aquilo que elas estão pesquisando, então é aquilo. Mais uma vez, a gente já falou isso N vezes, mas infelizmente a gente vai falar mais trocentas. A velha história, mas onde você viu isso? Eu vi na internet. Onde você viu? Eu vi no Facebook. Eu vi no WhatsApp. Mas e daí, né? Essas fontes não são fidedignas, né? Não, nem são fontes, né? São meios, né? Então são só meios de comunicação, né? Não são meios e aí eu até vou um pouco além. Eu acho que não é nem excesso de informação. Eu ainda acho que é falta de informação. Sim, e ainda assim é uma ignorância diferente. Só que essa falta... Mas não deixa de ser uma ignorância. Ela é maquiada hoje em dia, né? Porque as pessoas acham que elas têm muita informação. Sim. Elas acham que porque... Tá cheio de coisa na internet, se ela der um Google, ela acha o que ela quiser. Sim, ela acha que ela tem muita informação, mesmo tempo que era a ignorância no passado pela desinformação, hoje também é uma ignorância por desinformação de maneira diferente. Agora só voltar lá, porque com tudo isso, então, um dos grandes motivos era a obrigatoriedade, foi revogada a obrigatoriedade, ainda assim a vacinação continuou, e de fato... Depois de um tempo, com algumas outras medidas, resolveu-se essa questão do surto de febre amarela, peste bubônica. Inclusive, uma curiosidade disso, se não me engano, foi para a peste bubônica, que é o rato que passava. Então, o governo começou a pagar por rato. Você levava rato, só que aí o Brasil já... Pelo piolho do rato, né? A galera começou a criar rato para vender, virou o sustento dos caras. Eles tiveram que repensar. Enfim, esse é o Brasil, desde sempre. E é muito louco. Mas só para dizer que, de fato, então resolveu. Ou seja, né, Oswaldo Cruz sabia o que falava, faz sentido. Sim. E aí, daí, só pra contextualizar, que daí a gente já entrou nisso, nesse movimento de hoje, que muito mais forte nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já ouve ecos de pessoas bem informadas, bem instruídas, que são cara que eu admiro muito é antivacina. Quem? Cara, é Jim Carrey. Ele tem isso aqui. Ele cara, não sei se ainda, mas, cara, quando eu vi isso, eu falei, puta, eu não acredito que você tá aí, cara. Admiro tanto um cara que é tão inspirador, assim, um cara que, tipo, transita em vários ramos do mundo artístico. Ele vai da comédia ao drama, assim, com uma perfeição que eu acho excepcional. Só que aí o cara vem e me aparece com um negócio desse, cara. Um movimento anti-vacina. Porra, cara, onde que você errou aí, né, velho? E só um contexto rápido dessa parte ainda de 1904, que assim, Rodrigues Alves ele começou a urbanização do Rio também, junto com a vacina, ele começou a urbanização de criar avenidas e tudo mais, ele criou a Avenida Rio Branco.
Só que pra criar a Avenida Rio Branco, ele teve que derrubar um monte de cortiços. Que também E, eram assim, fontes de então, doença, né? É, exatamente. E esses cortiços, além de fonte de doenças, eles eram nessa avenida. E os caras eram assim, tipo, chegou lá, tem que derrubar, eles derrubavam. Os caras só iam saber no dia. Ele, tipo, ia trabalhar quando ele voltava. Não tinha mais nada, tava tudo derrubado lá. Então, assim... Guilherme Boulos ali tinha essa revolta política também. Tá. Porque, assim, além da parte da vacina... Tinha uma parte dele, tipo, tá fazendo as coisas muito na imposição. Sim, fazendo. Então, de alguma Por forma... mais necessário que fosse, ele foi um presidente Sim, importantíssimo. ele- E a gente pode saber mais sobre ele No Presidente da Semana, podcast do Rodrigo Presidente da Vizeu, Semana, que é sempre excelente. indicado. Que fala muito bem dessa questão da Sim, vacina sim. também. Mas, de fato, também isso acho que gerou também essa revolta. Tinha todo um contexto político de revolta das pessoas, da Sim, população, por sim. causa de tudo que estava acontecendo. Maravilha. Então, acho que isso foram pontos que levaram a tudo isso. Que é diferente de hoje, né, cara? Que Sem hoje não dúvida. tem. E uma das curiosidades também é que essa história antivacina, eu não sei se a gente pode falar sobre um começo, porque essas coisas nunca começam. Elas sempre estão ali, né? Tão acontecendo, Como tudo que é né, obscuro no mundo, sempre tá ali guardadinho até que alguém vai lá e dá força pra É, isso. exatamente, E a gente tá aparece. vendo muito isso no Brasil, né? Todo esse ódio, esse rancor tava ali guardadinho. Já Aí existia. alguém deu trela pra essa gente. Vocês estão falando aí só de curiosidade Só um pouquinho. a favor do movimento anti-vacina. Eu tenho uma curiosidade a favor da vacina aqui também, né? Eu faço parte do Rotaract, que é como se fosse a juventude do Rotary, porque eu tenho uma idade mais reduzida aí, né? Eu ainda não posso ingressar no Rotary, então eu tô no Rotaract. Explica um pouquinho do Rotary e fala da sua associação aí. É uma sociedade filantrópica, cara. Ah, é isso? Isso resume? Assim, uma sociedade filantrópica né? de formação de líderes, sabe? Então, mas tem que ter um convite, Mas você né? Só participa. quem é rotariano convida outro, né? máfia. Um rotariano convida outro, mas você pode se convidar também, assim. Tem maçonaria nisso aí? Não. Não. Não, Mas acho que tem um gostinho Nada a ver. de sociedade exclusiva, vai. alternativa, isso aí é... Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Rotariano Mas treta não com... é secreta e nem restringe ninguém. Então, homem, mulher, não tem idade. Só que dependendo da idade que você tem, você participa de grupos voltados só para aquela sua idade. Então, por exemplo, tem o Interact, que é até 18 anos, o Rotaract dos 18 aos 30 e o Rotary, que é para quem tem mais de 30 para cima. Ô, Nenê, ô, Nenê. Quase lá, hein, Nenis? Ô, Nenê. Tô quase lá. Nenê, tem treta do Rotary com Lions? Não tem não. Mas que é meio a mesma pegada, não é? Lions É a mesma Club. pegada, mas o Lions é menos expressivo, né? Opa! Sentiu uma provocação, hein? Ó, microfone aberto pra quem for do Lions, hein? Exatamente. Tem o direito de resposta. Tem gente que é dos dois, inclusive. quem não se decidiu. Os caras aí, estão jurados de morte. Não, tô brincando, mas tem bastante gente que é dos dois, sabe? É dos dois. Uma coisa não impede a outra, nem compete com a outra, sabe? Tem maçom, rotariano, é todo mundo junto ali. O Rotary é tipo a mãe de todos, sabe? Abriga todos e acolhe a todos. Mas o que Entendi. ele tem a ver Mas com a então vacina? onde a vacina entra E o nisso? que tem a ver com a vacina? Que vocês falaram pra caramba e não me deixaram falar. E o Rotary foi um dos responsáveis pela erradicação da poliomielite da década de 90. Que é o do amigo Zé Gotinha, não é isso? Sim. Ah, O Zé Gotinha é fruto do Rotary? Não, tem nada a ver. Ué, ele é uma campanha do SUS, né? O Zé Hã? Gotinha é do SUS. Não, mas que relação o Lima fez, então? Não, porque o Zé Gotinha é da poliomielite. Que a Gotinha é o poliomielite. A pergunta é justa. Qual a relação do Zé Gotinha com o Rotary? Não tem a relação nenhuma. São O duas Zé coisas Gotinha- distintas em prol da mesma coisa. Exatamente. Mas- Em relação com o Zé Gotinha, eu não sei. O que eu sei Mas será que o Zé Gotinha é do Lions? boa parte das doações e até hoje parte do dinheiro que o Rotary arrecada é revertido em vacina contra a poliomielite. Que legal. Entendi. Cara, bacana. Foi uma participação desde na década de 90 que concluiu, mas até hoje continua. A erradicação no Brasil da poliomielite tem como dos responsáveis o Rotary. E Boa. você, de certa maneira, é responsável por isso também. Responsável. E o WCast... Quando eu entrei já não tinha sido erradicado, né? Mas você também é responsável como membro do WCast. O WCast também é um pouco responsável, então... Pela erradicação.
Pela erradicação da poliomielite. Olha, somos responsáveis pela erradicação. Boa. E falando sobre erradicação, a varíola foi extinta, considerada extinta em 1977. O último caso de varíola foi na Somália. Ah, é? E tanto é que a gente, tipo, que nasceu após a década de 80 ali, tipo, acho que a partir de, eu não sei exatamente, precisassem. Nem toma mais. Mas não toma mais. Tipo, a gente que nasceu antes, depois disso, quer dizer, já não toma. Tipo, tanto é que há um pouco tempo atrás, a gente vai falar sobre teorias de conspiração. Uma das teorias de conspiração que eu ouvi desses movimentos anti-vacina é que tem algumas vacinas que foram criadas pra matar as pessoas. Sim. Que isso também era falado naquela época lá, da revolta da vacina. E que nos Estados Unidos eles têm uma cultura de varíola que eles podem soltar no mundo, e como tem uma grande parte da população, é muito louco, né, cara? Eu nem duvido que tem, é claro que tem. Eu não duvido nem um pouco que tem, porque precisa ter pra questão de estudo. Sem dúvida o vírus tá ali. O vírus existe. Mas existe o vírus de tudo, de ebola. Sim. Então, não, mas é isso. Mas assim, aí eles falam que isso existe pra, tipo, pra uma guerra química, sabe? Para as pessoas ficarem, tipo... Aí vamos supor, o Trump deu na louca dele e fala, vou soltar ele aperta varíola o botão, solta a varíola. Aí, tipo, vai sair soltando varíola pra, tipo, matar. Aí porque, assim... precisa do James se Bond. Você for pensar, deu a louca na varíola. Deu a louca no presidente. Se você for pensar, tipo, a maior parte da população ativa em uma guerra vai ser morta. Porque a gente tá com 30... Se, tipo, a gente não tomou... O problema de teorias da conspiração é que elas são interessantíssimas. Elas têm muita base. Olha, aí você já imagina, caralho. Porra, imagina, você solta o negócio, cai todo mundo morto, então você vai... É fantástico, mas tem essa paciência, é um filme. É um monte de filmes. São excelentes filmes, são excelentes filmes. Porque é aquilo que tem um enredo ali, tem um... por mais torta que seja, existe uma lógica ali que se segue. É que nem quando a gente fala naquela parte de, tipo, você quer ficar rico em 10 anos ou você quer ficar rico em 6 meses? É claro que você quer ficar rico em 6 meses. Então, ou seja, você quer matar todo mundo em 500 anos ou você quer matar todo mundo em 6 meses? É claro que eu quero, tipo, jogar varíola e matou todo mundo. Nossa, olha que loucura, né, gente? Então, acho que esse é o ponto. E só pra gente encerrando aqui a questão da vacina, vale dizer algumas coisas. A primeira delas, que o sarampo, algumas doenças estão aumentando e estão voltando, que é o caso da polio, do sarampo principalmente, da difteria e da rubéola. Teve esse dado recente. A OMS, agora no comecinho de 2019, colocou esse movimento anti-vacina, que é mundial, como um dos maiores perigos, um perigo mundial para a saúde, né, contra a saúde. Enfim, em duas coisas. A gente vai trazer daqui a pouco a sonora de um enfermeiro que atua na área de saúde, atua na medicina comunitária, para falar sobre isso. E a gente também deixa o microfone aberto para quem quiser falar contra também quem foi. Eu não consegui achar ninguém para dar um depoimento anti-vacina, mas se alguém ouvir, quiser dar o seu recado, tá dito aqui. A gente já vai botar a sonora do Bruno, eu já vou botar, mas antes disso, dos motivos, 3 motivos que as pessoas alegam para ser anti-vacina é a segurança das vacinas, que elas não confiam muito, e entra a questão da reação, que dá, por que dá reação, por que não dá. O tempo de uma vacina e outra em criança, que eles acham que é muito curta. Então isso é um problema para ser antivacina. E daí sim a gente entra no terceiro ponto, que são as teorias de conspiração. Mas aí que tá, né? Isso só comprova a desinformação, né? Claro. Falta de informação mesmo. Enfim, você falou não encontrei ninguém, né, que seja anti-vacina, mas vendo uma matéria outro dia falando sobre isso. E eles entrevistaram ali, aquela coisa de estar no posto ali entrevistando as pessoas, e uma mulher que tinha protelado um tempão pra vacinar o filho, e aí a repórter perguntou, mas por que você demorou? Porque dá dó, né? Dói. Velho. Não, tudo bem, dá dó, lógico que dá dó, mas tudo bem, ninguém quer ver seu filho chorando. Sim. Mas é isso, é ignorância, cara. Sim. Mas cara, aquele negócio. Até que ponto você sabe mais do que um cientista? Então, assim, como que a pessoa vai saber se, tipo, a dose é muito próximo uma da outra, ou qualquer coisa do tipo? Cara, você... Por que as pessoas fariam assim pra sacanear? Exatamente, ninguém tá... Tipo, sabe assim?
as pessoas estão lutando pelo bem da população, não estão Sim. lutando pra que morra mais gente. Não, cara, é o contrário. Então entendam isso, sabe? Tipo, entendam que o movimento da vacina é pra gente ter mais eficiência no mundo, porque as pessoas vão estar sempre imunes, a gente não vai ter propagação de pestes, a gente não vai ter problemas como existiram na Idade Média. E, cara, a gente vai ter uma população saudável e feliz. E tem gente que é imunodeficiente, cara. Então tem gente que vai ter mais probleminhas quando toma uma vacina. E é normal. Ela não vai morrer por causa disso, ela vai morrer se ela não tomar a vacina. Agora, se ela tomar a vacina e ficar doente 2 dias, beleza. Agora, se ela não tomar, aí cara, aí não é... É, e se não tomar, a Cuica vai cantar, né? A Cuica vai cantar. É isso. Não, existem fatos de pessoas que tomaram a vacina tal e morreram, e teve casos isolados. Existe, tem a reação exacerbada. É, assim, mais fácil ganhar na loteria, mas existe. Então as pessoas se calcam em coisas isoladíssimas de fração de, sabe, um avião que cai, é perigoso voar, quantos voos tem por dia, e entra nessa paranoia. Então essa questão da reação, só uma curiosidade. A gente é pai, a gente tá dando vacina, e realmente eu choro, lacrimejo. É bem triste. E uma curiosidade, o Duca, por exemplo, meu filho, até é chato falar, enfim, nunca teve uma reação, tá com 1 ano e pouco, já tomou uma porrada de vacina, nunca teve uma febre. Pois é. Uma. Ou seja, é um ser iluminado ou o quê? Não, tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter, e tá tudo bem. E eu acho que vale também todo mundo sempre ter em mente que quando a gente discute a questão de vacina, de prevenção e etc., a gente tem que olhar enquanto população e não enquanto indivíduo. Exatamente. Cientificamente falando, se é que eu posso dizer assim, né? Indivíduo mesmo. É claro que terão indivíduos que vão ter essa reação, e tudo que o Lima já falou eu não vou ficar repetindo. Mas você tem que enxergar o resultado de uma campanha, de uma prevenção, etc., para a população inteira, né? Para aquele aglomerado de pessoas. O quanto que contribuiu para minimizar a propagação de determinada doença e etc. Né? Tanto é que Se a gente olhar só pro indivíduo, sempre vai ter mesmo. Isso não é nem um folha dupla nem nada, e a gente sempre fala mal do... Né? A gente sempre fala muito mal do governo em geral, mas assim, o país tem agora, e estão fazendo mais o movimento de vacina, que tem uma hashtag Vacina Brasil e tudo mais. Então assim, por que esses movimentos estão existindo e estão tendo que ter mais força? Porque eles estão tendo que investir na campanha, porque as pessoas não estão tomando. Então, assim, um dinheiro que eles deveriam investir em pesquisa, desenvolvimento e novas vacinas, os caras estão tentando gastar com propaganda para mostrar para as pessoas que tomar a vacina vai te fazer bem. E precisa gastar com propaganda, porque se não gastar, vai gastar mais ainda depois com uma epidemia de qualquer coisa aí, entendeu? Porque são epidemias virais, né, cara? E é foda. Diga, Denis. Sabe que eu tava pensando uma coisa aqui? Talvez pensei uma teoria e já caiu por terra também. Quem dera toda a teoria fosse assim. Talvez as pessoas que não querem tomar vacina fosse uma versão moderna da seleção natural. Só que elas acabam impactando também quem toma, de certa maneira, né? Sim. Então é um tiro pela culatra. Talvez fosse a seleção natural moderna, né? Ou seja, populações não tomam a vacina, tendem a não se reproduzir e criar indivíduos saudáveis o suficiente para chegar na vida adulta, vida reprodutora. Sim. Mas acaba às vezes prejudicando a população que tomou a vacina, né? E tem a teoria do rebanho, que nunca 100% de uma população vai ser vacinada, né? Sim. Então é uma doideira isso, cara. Uma grande doideira. Mas é bem isso mesmo, cara, porque assim... Eles já calculam isso. No cálculo de vacinação, eles já colocam lá, tipo, 90% da população vai se vacinar. Eu acho que é uma, né? É o número ideal, né? Mas assim, tendo esse tipo de vacinação já é excelente, porque assim você consegue combater e deixar o vírus cada vez mais fraco. Agora, se você deixa, tipo... É que é um anti-evolução, tudo isso que acontece, eu volto a pensar no governo, um monte de bobagem que é dita, enfim, as pessoas acreditam, que é o que o pessoal tem dito, eu vi no Twitter outro dia, se organizar bem direitinho, organizando bem,
Em alguns anos a gente volta pro feudalismo. Estamos no caminho certo. Porque, cara, quem que pensou que a gente já tá falando de vacina? Sabe? Acabou. Eu não sei. É tipo, olha, deram uma pedrada no fulano porque ele fez... Sabe? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de coisas básicas. Eu falei, existe ainda isso? A gente muito acreditar louco. em bruxaria, né? Falar, isso aí é bruxaria. no colégio... Uma mulher que ela era bruxa. Na minha época do colégio, a gente estudava isso, cara. E assim, graças a Deus... tinha um professor de biologia que era sensacional, o professor Fábio Holtz. Meu, eu não gostava, ele me fazia gostar de biologia. Graças a ele mesmo, não era a matéria em si. Mas assim, a gente estudava aquilo como algo assim que era muito do passado. Entendeu? E quando começou a aparecer tudo isso, deu um certo nó na minha cabeça. Não viu? Mas isso era... Né? Mas eu aprendi que isso era uma coisa lá de trás, né? Da vacina era o limite da estupidez. E aí, agora a gente tá de novo tendo que falar disso, cara. A gente tá de novo tendo que falar que o Brasil teve uma ditadura. A gente tá de novo tendo que falar que é importante, ciências humanas têm um valor, sim. Filosofia, sociologia. Então a gente tá tendo que falar tanta coisa de novo... o mundo triste, tá precisando repetir tanta coisa porque as pessoas parecem que perderam a noção que... É que nem uma coisa que eu vi esses dias que... Eu não me lembro onde, mas eu achei muito interessante e é verdade. Tipo, hoje em dia se você é ateu, é porque o mundo deixa você ser ateu. Porque assim, as religiões foram uma coisa que por muito tempo nortearam o mundo. Sim. Então assim, elas criaram de alguma forma uma certa liberdade para as pessoas. Certo? E aí... Hoje em dia, você tem tanta liberdade de expressão e de tantas coisas que se você quer ser ateu, você consegue. Ninguém vai te apedrejar, ninguém vai fazer nada. Então assim, ou seja, a gente tem uma sociedade tão organizada que você pode se expressar do jeito que você quiser. E ser ateu na Idade Média era algo concebível. Claro, qualquer outra religião. Então, ou seja, mas essa intolerância religiosa ainda existe. Ela existe, só que... No Brasil, tá acontecendo. Exatamente, só que assim, o que eu digo é que as leis e toda a ordem que o mundo criou, num geral, com vacina, com tudo que foi criado, direitos com as leis, com os direitos humanos e tudo mais, fez com que hoje a gente tenha a liberdade de ser o que a gente quiser, sem que a gente seja apedrejado por isso. Mas é que eu acho que você tá sendo muito otimista, entre aspas, né? Então, entende? Porque só que assim, o que eu tô querendo isso dizer... era a teoria, o que deveria ser. Em algum lugar do mundo tem alguém morrendo por ser ateu. Claro. Em algum lugar do mundo, muito próximo, tem gente morrendo porque é gay, porque acredita em Jeová, porque acredita em nada. Eu digo que assim... Sim, mas eu digo assim, que a gente evoluiu a um ponto de que isso pode acontecer com menos casos, tipo, esse óleo em água vai existir sempre. Alguém que quebra a lâmpada num cara na Paulista, isso é um óleo na água, não é a regra. Sim. Então, assim, a regra, ela já existe, só que ela tá começando a virar exceção. Se a gente não se cuidar, se a gente não... o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, assim, se a gente não se cuidar, não entender que o mundo precisa de algumas coisas para funcionar, a gente vai chegar num ponto ruim das coisas. E pra gente só fechar essa questão da vacina, vamos botar aqui então a participação do Bruno Pascoal Antunes, enfermeiro e inclusive atual estudante de medicina, mas um grandíssimo enfermeiro que atua na comunidade, na medicina comunitária muito ativamente e, enfim, então ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da vacina do ponto de vista da área da saúde. Vai lá, Bruninho. Na verdade, essa questão de luta contra a antivacina, ela não é tão recente, né? A gente já teve até na história um conflito da sociedade com o setor público no início do século passado. Depois, com o tempo, com a questão também da intensificação dos estudos sobre a vacina, a educação através de rádio, de TV e tal, as vacinas foram se tornando cada vez mais confiáveis, mais seguras e foi diminuindo um pouco dessa luta anti-vacinação. Mas aí na década de 90, um estudioso, acho que foi na Inglaterra, fez uma pesquisa, né? E publicou numa revista, inclusive famosa, que a vacinação da tríplice viral estava aumentando a incidência de casos de autismo, se eu não estou enganado. E isso foi um impacto muito, muito ruim para a questão da vacinação, mas depois que descobriu que parece que foi uma farsa, né? E aí diminuiu um pouco, mas aí já tinha lançado essa publicação.
E acaba que depois que é publicado é meio complicado haver um retorno, um freio dessa divulgação. E aí gera-se isso. No entanto, como um profissional da área da saúde, né, eu sou enfermeiro, graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a vacinação, na verdade, é muito benéfica, são vários estudos que comprovam isso e que, infelizmente, essa campanha de vacinação às vezes tem uma certa alavancada e que às vezes faz até gerar o retorno de algumas patologias até então erradicadas, né? E aí é um perigo para a saúde pública acontecer isso. É óbvio que os estudos em vacina, eles são permanentes, sempre está se pesquisando, se aprimorando e tal, mas não há nenhuma comprovação de que essas vacinas tenham riscos, né, grandes riscos para gerar determinadas complicações futuras ou patologias agudas. Valeu aí a participação do Bruno. Boa, valeu. Esclarecedora. Pois é. Excelente. E mantenho aqui, o microfone segue aberto. Quem quiser dar um depoimento contrário, acho que o debate é isso. Pessoal, a gente tá falando aqui de coisas um pouco absurdas que acontecem. Uma fortíssima que tá super em voga agora é a nossa querida Terra plana. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Cara, vocês já foram mais a fundo nisso? Alguém já parou pra ler um pouquinho mais? No fundo, pra mim, isso é uma grande brincadeira. Não é, eu também acho. Falo, nessa, a gente tá de brincadeira, até aí tudo bem, né? Meio sem graça, mas tudo bem. Cara, é uma galera que leva a sério, principalmente nos Estados Unidos. A galera faz, assim, convenções, é uma coisa muito grave. As pessoas divulgam, de fato, eles realmente acreditam que a Terra é plana. Mas pra mim é tudo uma brincadeira, no fundo. Assim, a gente que se diz séria fazendo uma brincadeira. A convenção é um motivo pra gente se reunir, ficar batendo papo, comer e beber. No fundo, não passa de uma grande brincadeira pra incomodar os outros. Né? Será? Nossa, cara, não sei. Uma grande pegadinha. É tipo um Olavo de Carvalho, assim, será? Que às vezes eu falo, ele deve estar brincando. O problema é que essas brincadeiras começam a virar séria depois de um tempo, né, cara? A galera começa a acreditar. Vocês sabem que tem um filme maravilhoso chamado A Onda, que um professor de história, eu acho que ele é de sociologia, não sei. Né? É alemão. Ele tenta ensinar o fascismo. Uma dica minha. Você já falou aqui dele? Não sei, mas fala que é importante. Não, e é isso. E daí ele começa como um teste, uma experiência na sala de aula pra recriar o fascismo. E a coisa toma uma proporção que... real da coisa. Né? Ele perde o controle. Talvez seja isso que o Nenê tá falando. Gosta de uma brincadeira e alguém vai levando a sério e a gente tá agora falando disso, entendeu? Exatamente. Mas a gente tá vivendo isso constantemente, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo nosso próprio governo. Aí vai de novo a questão das fake news, que implementa, que multiplica, que todo mundo compartilha. E aquela coisa, como é que é o ditado? É uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E é isso. E aí eu fico tão pé da vida que eu perco o tesão até de discutir. Porque, putz, meu... maluquice. Eu não acho, infelizmente, eu discordo do Nenê. Adoraria que fosse uma brincadeira, sabe? E não é, os negros são loucos mesmo, cara. Sabe? Compram isso como uma verdade absoluta e querem te empurrar isso goela abaixo. Sei lá, eu tenho que tomar cuidado, senão eu acabo sendo muito extremo do outro lado, entendeu? E a gente tem que ser não, mas tem que ser firme, mas não radical. E eu fico um pezinho ali no radicalismo. Porque eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência, e sério. É engraçado mesmo. que, tipo, é que nem o Nenis falou, tipo, o Nenis fez uma teoria, ele mesmo derrubou. Só que as pessoas não derrubam essas teorias delas. Essa brincadeira eles levam a sério, porque assim, só de uma coisa derruba isso daí. Que é tipo, como é que tem noite e dia, então? Se a Terra é plana, não teria como existir noite e dia, cara. Ou é dia. Não, eles têm. Eles têm teoria pra tudo. Não. Explicação pra isso. Tem o quê? Tem um muro, né? Não, eu vou. Mas então. É um prato com o sol de um lado, a lua de outro, eles estão girando. Exatamente. É como se fosse. Tem um documentário, vai ser a minha dica de hoje. Eu vou só antecipar rapidinho que esse documentário tá no Netflix. E que aí você começa a entender melhor. Porque eu tô ouvindo falar disso. Eu que leio muito, falo muito sobre aviação. Na aviação tem um pessoal que não tem nada a ver com aviação exatamente, mas que palpita lá pra falar que a Terra é plana, então não pode ser. Os voos não existem. Né? Não vai, na verdade. Cara, os caras. Então, tipo isso. Mas uma coisa que fala nesse documentário. Leva, sei lá, uma eternidade pra você chegar no Brasil, no Japão, porque é longe mesmo. Tipo, eles têm a explicação deles. Eu não sei nem te recriar o porquê, mas por A mais B.
é enganação, alguém tá enganando eles. Mas uma coisa que é interessante nesse documentário, que você ouve tantos malucos quanto cientistas. E os cientistas falam uma coisa, gente, a gente é um pouco culpado por isso, porque a arrogância científica de que, pô, gente, eu vou debater com um maluco desse, de virar as costas e falar, tá bom, ou aquela velha história, não vou bater tambor pra maluco dançar. Essa arrogância, entre aspas, científica, de nem dar bola pra isso, acabou me levando a isso. Então cabe, muitas vezes, a ciência, aos cientistas, voltar um pouquinho, baixar um pouco da bola e falar, peraí, deixa a gente ser um pouco mais acessível, vamos explicar de novo, por A mais B, o que tá acontecendo, entendeu? Eu vi um TEDx falando sobre isso, que era uma cientista falando, e até na época ela fez isso, porque ela falou, e ela, assim, primeiro ela fez uma construção retórica muito bonita, assim. Ela falou exatamente num período que o Temer cortou as bolsas científicas no Brasil. E aí ela meio que falou uma coisa meio que assim, os caras falam de reconstrutor de DNA, tipo, pra cabelo. Isso não existe, gente. Como que uma pessoa vai reconstruir DNA e tal? Tipo, porque se um cara faz isso é mutação, isso é câncer. Sim. Então, assim... Você tá vendendo câncer, tá vendendo, exatamente, porque se reconstrói DNAs não se reconstroem. Ou ele se transforma em outra coisa, ou ele... Então, assim, essa era uma das coisas que a ciência não refutou. A ciência não foi lá e falou, peraí, levanta a mão aqui e fala, galerinha, seus vendedores de seda ceramidas, não é assim não. Sim. Não refutaram. Detox. Sucos detox. Qualquer coisa detox. Não existe, cara. Não tem como você fazer detox. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Porque, tipo, eles falam lá, se você for desintoxicar, você vai ter que tirar tudo que tá no seu corpo. É como se fosse uma lavagem total do corpo. E isso pode perder proteína. Você tem que passar por uma câmara de esterilização pra você fazer um detox e tudo mais. Então, ou seja, é um negócio muito complexo. Aí os caras vendiam um suco detox. Aí os caras aceitaram. E aí a ciência novamente não levantou a mão. Aí chega agora, essa arrogância toda fez eles perderem as bolsas. Então, assim, é meio que isso vai de encontro com o que você falou, que é que a arrogância deles acaba não, e eles mesmos falaram isso, não é o que eu tô falando, não. A conclusão de cientistas falando que a gente tem que olhar um pouquinho pra trás e ver onde a gente errou e abraçar essa galera. Não é olhar pra um terraplanista e falar, você tá de brincadeira, chapinha, vai tomar no cu, não é isso. É olhar e falar, peraí, vem cá, sabe, abraçar? Fala, calma, vamos com calma, sabe? Eu não teria paciência. Não, ninguém tem, ninguém com o mínimo de bom senso tem. Eu tô com o Nenê, cara. Eu concordo. Chame os cientistas então, porque eu não vou conseguir, cara. Eu nunca cruzei com um terraplanista, não sei o que eles comem, o que eles fazem, nunca vi pessoalmente. É que nem um negócio que eu vejo hoje em dia que é muito louco, mas eu conheço pessoas que apoiam monarquia no Brasil. Tipo assim, eu acho meio. Mas eu acho que isso maluco, ainda é meio maluco, mas ainda talvez seja um nostálgico, é o reino. Bom, mas, cara, mas é a mesma coisa. O Felipe de Orleans e Bragança tá com tudo aí, que teoricamente é o atual herdeiro, né? Então. Bom, não precisa ir longe. Em 94, em 93 teve um plebiscito. Sim. Eu acho que perdeu de lavada, se não me engano. Mas quer dizer, tem a galera que... Bom, tem galera que eu falo, gente, organizando, a gente volta pro feudalismo em alguns anos, tá tudo bem. É muito louco, eu concordo. As pessoas, ainda mais no Brasil, imagina o que seria a monarquia brasileira. O Brasil, vocês conhecem o Brasil? Esse país que não é pra amadores. Porra, vocês estão brincando comigo? Se na Inglaterra já é meio conturbada a coisa, imagina a monarquia no Brasil, meu Deus do céu. Mas tudo bem, então é isso. Terraplanistas, isso daí vai pro homem, não vai pra lua. Tem 1000, né, coisas, teorias da conspiração que a gente tava falando um pouquinho antes, que são deliciosas enquanto enredo de ficção. Sim, pra brincar, pra fazer um filme pra brincar. Mas o problema é que a galera leva a sério e tudo isso, eu não sei, nem o que dizer. É pra chamar atenção, por quê, né? Eu acho que um grande risco, um grande problema das teorias da conspiração é que elas são boas mesmo até pra acalmar algo que te incomoda, né? Então, de repente, sei lá, você vê uma grande tragédia, algo nesse sentido, e aí vem alguma teoria que naquele momento que você tá tão fragilizado e sempre procurando alguma resposta, que vem uns absurdos e que acabam se encaixando nessa resposta que você procura. E esse é o grande
risco, né? É quando você se coloca de uma maneira tão vulnerável que um grande absurdo, talvez daqui a 10 anos você olhe pra trás e fala: meu Deus, como que eu cheguei a cogitar que isso poderia ser verdade? Mas naquele momento aquilo te pega, sentido, né? Então, é que nem eu acho você que for falar assim, ó, o pessoal não sabia que eles estavam vivendo a Belle Époque. Eles viveram uma época que eles não sabiam. Então, assim, a gente não sabe o que a gente está vivendo hoje. Isso. Parece que a gente falou isso hoje na memória afetiva, que o lá atrás é sempre interessante. Sempre parece melhor, mas talvez daqui a 40 anos, porra, a galera de 2019 era fascinante. Sabe aquilo? Um povo muito louco. Agora terraplanista. Imagina conviver com essa galera. Mas os loucos somos nós ou os terraplanistas? Então, mas é que... Os terraplanistas, disso não há dúvida. É que os fatos históricos vão ser contados por esse tipo de gente doida. Não, a gente tá tendo o privilégio de conviver numa época em que existem terraplanistas. Caralho, como é que será que era conviver com essa galera, sabe assim? Eu não quero esse privilégio, cara. Por favor. É engraçado, estamos aqui dando risada. Mas é engraçado. Sabe por quê? Porque assim, não tô falando só a questão. Se o problema todo fosse só eles quererem que a Terra fosse plana, mas o problema é que é o mesmo... É um vocabulário, sei lá, o mesmo tipo de gente que defende tantos outros absurdos, sabe? Sim. Cara, aí vem uma ministra nossa e fala que não existe a teoria da evolução. Isso. Entendeu? Tá tudo ali no mesmo, infelizmente tá tudo no mesmo balaio. E é isso que me incomoda, sabe? A gente tem hoje, esse é um dos problemas, um governo anticientífico. Sim, é isso, é essa de coisa. De toda forma tentando tirar. Cortando investimento, a gente teve agora o corte nas universidades, o que é um absurdo, 30% do mundo. E que é isso, é uma Damares da vida falando, não talvez enquanto ministra, mas enquanto a mesma pessoa que se tornou ministra, que realmente foi um problema, que a religião perdeu a mão quando a ciência entrou na escola e começou a ensinar a evolução. Mas é engraçado, entendeu? Que deveria voltar ao criacionismo, que absurdo ela é esse? Começa isso aí, parece que ela não termina esse discurso, ela fica meio numa... ela se nesse perde looping, falando, que é um negócio horroroso. Damares não é fácil, cara, é muito louco, porque assim... as coisas, eu não sei, pode ser que esteja errado uma teoria aqui dessas coisas. As coisas estão tão pasteurizadas, as músicas estão tão música, tudo. Tipo, a televisão tá entregando tanta coisa muito sem fazer você pensar. Abre em 84, o Titãs já cantava. A televisão me deixou muito burro demais, e agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Ou seja, não é de hoje, né? Isso. Exatamente. Então, assim, fala pra mãe. E, cara, assim, a TV foi pasteurizando as pessoas ao ponto de hoje em dia tudo tem que ser muito simples. Se tem um pouco mais de forma de querer te fazer pensar, as pessoas já começam a ignorar. Elas falam, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso, de você querer ter um momento pra, sabe, botar qualquer coisa pra assistir, pra não ter que pensar. Sabe aquele filme Água com Açúcar? Você fala, não quero ver um filme sueco em preto e branco. Eu tô feliz de ver isso. Mas o problema é quando você faz só isso, entendeu? Então acho que tem o seu valor, sim, entretenimento, pode ser o que for. O problema é quando sua vida não quero pensar muito. Vou ler dar até uma dica que não era pra dar, mas eu vou dar uma dica agora. É o filme Gente Grande, que é um filminho que passa às vezes na sessão da é pra não pensar. Temperatura máxima, que é uma bobeira danada com a Adam Sandler, que é um bom filme assim pra não pensar. Exatamente. Então, esse é um exemplo de coisas que você assiste que você não quer pensar em nada, você só quer ver uma porcaria. Bom, sigamos, que é sempre assim, assuntos que a gente acha que não vão rendem horrores. Mas, vamos lá. Papel lixa. Bom, papel lixa dessa semana poderiam ser várias coisas, e a gente poderia sempre bater na mesma tecla, não que não vamos bater, mas vamos sair um pouquinho do Diz que Disse e ir para um fato concreto, que foi o recente, né, hoje, afrouxamento no porte de armas, no qual eu e o César, por exemplo, como jornalistas, podemos andar com o nosso revólver a tiracolo, dentre várias outras figuras pitorescas, tal qual o jornalista. Só preciso ler a lei direito para entender. Eu preciso apresentar o diploma ou só ter o MTB? Eu não sei, mas na verdade, para ser justo, são jornalistas que cobrem policial. Que cobrem, enfim, polícia. Mas a gente pode passar a cobrir agora. Vamos fazer um WCast policial, somos jornalistas que cobrem policial. Ou seja, mas eu não sei, mas enfim, depende do que tem que fazer. A PF perdeu também um pouco de autonomia que ela tinha para negar uma solicitação, mas um delegado poderia lá simplesmente negar. Agora tem que fazer um monte de coisa para poder negar.
Eu quero criar uma teoria aqui, já que estamos nas teorias. Vamos então, todo mundo que é contra o armamento, como nós, imagino, vamos então lutar pelo nosso direito de ter armas para ter menos armas. Entende a questão? Porque se tiver uma população maior que é contra e que pega as armas pra tirar essas armas do mercado, terão menos armas. Uma teoria é que nem a teoria do queijo suíço. Quanto mais queijo, menos queijo, porque tem os buracos no queijo, etc. Sim, sim. A Taurus vai achar maravilhosa a sua teoria. Vai falar isso, boa, bem César. científico. Continua. Quanto mais Como próximo... toda a teoria da conspiração é isso, pô. É verdade, Matematicamente falam que quanto mais próximo do infinito, mais próximo do zero você tá, né? Então tem um negócio desse. Aí já tipo travou a isso. minha cuca. Então... O Nenes acha o que de andar com revólver a tirar colo? Olha, eu não sou totalmente contra, não. Bacana, bom, bacana. boa. Quer falar sobre isso? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O homem precisa ter 4 coisas na vida. Uma casa, um cachorro, um bom carro e armamento. Ô, louco. Boa! Caramba, Nenes. Eu tô brincando. Esse é o Brasil que a gente quer, né, Ney? Que absurdo, né? Só quis fazer uma persona aqui, eu tô brincando. Entendi. Que bom. Mas- Pra quem não conhece, falou agora o nosso Guilherme Bolsonaro. Que barra, hein, cara. Tô brincando. Mas é isso. Mas eu não sou totalmente contra a proibição do armamento. Tem a sua ponta a favor. Aí tem muitas outras coisas que são... Sim, não é tão às vezes, preto no branco. Tão perigosas quanto uma arma. Por exemplo, Liquidificador. errado, mas perigoso que uma arma algumas vezes. O que é mais perigoso? Falhou? Dependendo do referencial, existem coisas mais perigosas que uma arma. Por exemplo, um carro na mão de uma pessoa descontrolada pode ser mais perigoso que um revólver. Arma em mão de macaco. Vocês lembram dessa expressão maravilhosa? O cara é mais Sim. perigoso que arma em Pois mão de é. macaco. Enfim, eu concordo com você. Eu acho que a discussão é ampla. Nem vamos entrar nisso agora. Inclusive, pauta para o WCast. Acho que rende muita coisa isso. Mas eu acho que a maneira como as coisas vêm sendo feitas é que vale o papel lixa, né? Não é simplesmente sair distribuindo para caminhoneiro, agente de trânsito, jornalista. Exatamente. Segurança pública é papel do governo, só isso. Dá pra terceirizar pra cada um cuidar da sua. Tal qual a justiça, tal qual muitas outras coisas. Dente por dente, olho por olho, uma hora ficaremos todos cegos. Exatamente. E banguelas. Exatamente. Muito bem, então agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de folha dupla. Muito bem, folha dupla, eu vou deixar pro Samuca falar que ele trouxe essa homenagem aí. Diga lá. Cara, a folha dupla dessa semana vai pros 25 anos, assim como teve um 25 anos no último programa, um 25 anos do Nelson Mandela. Assumir da enquanto sua presidente, né? Presidência do Nelson Mandela, exatamente. Ele assumiu a presidência no dia 10 de maio de 1994. Então, 25 anos atrás, Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul. Pela primeira vez, um negro assumiu a presidência e tudo mais. Teve todo E depois de tudo que já tinha acontecido, exatamente, né? Aquela depois de loucura ter toda. ficado muito tempo na prisão e tudo mais. Então, assim, foi uma vitória pro povo sul-africano e pra democracia do país e tudo mais. Então é Sim, pra tudo isso. uma Com boa certeza. lembrança. Grande Madiba. Boa. Pois bem, amigos, vamos às dicas. Dicas. WC Indica. Eu quero fazer uma sugestão. Ô Nenê, você pode começar, por favor? Só pra diversificar. Bom, a minha sugestão de hoje é um livro que eu tô lendo. Tá sendo muito difícil pra mim esse livro, porque ele exige uma coisa realmente assim, muito complicado de fazer. E tô sofrendo um pouco em tentar fazer isso. É O Milagre da Manhã, do Raul Herold. hein? Boa. Fala um pouquinho do que se trata. Eu acho que eu já citei esse livro aqui em algum momento que a minha mulher já falou sobre ele, mas fala aí. Eu acho que já, mas é que já foi uma dica? Não, de maneira alguma. Ah, tá. Bom, basicamente que a produtividade do ser humano é multiplicada aí por N quando começa a acordar muito mais cedo do que habitual. Por exemplo, às 5 horas da manhã, se eu preciso estar no trabalho, se eu posso acordar às 7, eu acordar às 5, eu consigo resolver tudo que eu preciso resolver, que quero resolver, muito antes, e isso acaba se refletindo em todos os outros pontos da minha vida.
Eu tô no começo do livro, então talvez seja por isso que tá sendo difícil pra mim. Você ainda não Mas tá acordando às 5. Todas as vezes que eu tentei acordar às 5 da manhã, eu só desliguei o despertador e falei, imagina, eu mereço dormir um pouco até um pouco mais tarde, já que eu não preciso acordar tão cedo. Mas é uma coisa que eu venho lutando aí, porque eu preciso desse aumento de performance aí. Então, é isso aí. É o milagre da manhã do Hell Herald. Deixa eu só contribuir rapidinho com isso. Sei que o tempo tá super estourado, mas é o que eu falei. A Valesca, minha esposa, ela já leu, já falou desse livro faz tempo. E dentre outras coisas sobre isso, hoje em dia ela tá fazendo exatamente isso. Todo dia de manhã, eu durmo muito tarde. Então às vezes eu ouço tocar o despertador dela às 5. E de fato ela acorda, etc e tal. E aí ela faz um monte de coisa. Ela já falou que vale a pena. E tem uma curiosidade que ela assiste um cara, se não me engano, chamado Thiago Nigro. Ele é um... Ah, é o Primo Rico. É, esse cara eu não sei quem é. Eu sei que, bicho, ele faz todo dia às 5h48 da manhã uma live. E sabe quantas pessoas normalmente tem assistindo? Chuta um valor. Vocês têm ideia? 1.000 pessoas? 40 mil pessoas. Caramba! Às 5h48 da manhã tem 40 mil pessoas no meio de uma live. Ou seja, funciona, né? Ou seja, a medicina precisa estudar o problema da insônia no país. É, exatamente. Vacina pra insônia. Vacina pra insônia. Mas vamos seguir. Tô brincando. Eu entendo a lógica. Vai lá, Samuqueira. Cara, a minha dica vai ser um podcast, novamente. Vamos lá. E novamente eu vou falar do Naruhodo. Que tem um Naruhodo 146 que eles falam sobre vacinas. Ah, que e lá legal. é muito legal porque lá, assim como a gente teve a nossa parte científica, lá também eles têm bastante coisa científica. Então se você quer realmente complementar, você já escutou todo o nosso WCast, que tem o nosso querido Bruno que falou categoricamente. Sim. E no Naruhodo também tem lá esse de vacinas que é bem bacana, que também tem uma moça lá que também fala desse tema de uma forma mais aprofundada. Até pra gente incentivar as pessoas a saberem mais sobre vacina. Qual que é o Naruhodo? É o Naruhodo 146. 146. Eles falam que o nome é Precisamos Falar sobre Vacinas. Muito bem. E aí, Cesarino? Bom, a minha dica é uma dica fácil para as pessoas acompanharem. É uma série que começou ontem na Globo. Que, pelo que eu entendi, vai passar toda terça. São 10 capítulos. Depois daquela novela... Eu vou até ficar quieto, porque senão começa a ficar com raiva. Eu detesto novela, né? Mexe comigo, sabe? Um negócio... Nossa, horrível. Mas você odeia a novela específica ou qualquer novela te irrita? Praticamente toda novela. É um negócio que eu acho uma perca de tempo. Eu acho... Sei lá. Deixa pra lá. Vamos falar da série. Vamos falar da minha dica. É Cine Hollywood, baseada no filme que tem o mesmo nome. É muito bacana, aquele humor leve. O cenário é o Nordeste do Brasil. O protagonista é o Francis Gleidson, que é dono de uma sala de cinema. E ele se sente ameaçado com a chegada da televisão. E eu comecei a assistir muito. Tava prestes a levantar pra ir dormir. Aí começou a passar a série ali, continuamos assistindo, eu e a Karen, e pegou, entendeu? E assistimos inteira, demos risada, tava morrendo de sono, mas dei risada, fui dormir leve. Então acho que fica a dica aqui, Cine Hollywood, às terças, depois da maldita novela. Hein? Uau, já veio 2 temas aqui interessantes, armas e novela em geral, esse tipo de coisa bacana. Bem, a minha dica, como eu falei, é sobre Terra Plana. É um documentário que está no Netflix chamado A Terra é Plana, e que fala com muita clareza dos Estados Unidos, onde o movimento é muito forte, dos dois lados. De fato, vocês vão entender quem é essa galera. Elas existem, eles se encontram, fazem congressos, enfim, é séria a coisa. E os cientistas falando, e aquilo que eu disse, né, tentando mostrar que, peraí, talvez tenhamos falhado, vamos repensar isso. E é interessantíssimo que eles tentam fazer alguns experimentos, o pessoal do Terra Plana, eles vivem fazendo experimentos para provar cientificamente que a Terra é plana, e por algum motivo que eu não sei qual é, sempre dá meio que errado. Nunca dá certo. Então isso é estranho, muito estranho. Então vale a pena ver, porque de fato é interessante. É tão absurdo que você fala, vamos ver o que é essa galera aí. Chama-se A Terra é Plana e tá no Netflix. Boa. Bem, eu agora acabaria o programa, me despediria dos meus colegas e amigos e dos prezados ouvintes, mas temos aqui um speech do nosso prezadíssimo Samuel Torres,
que aparentemente é triste, mas não é tão triste assim. Então fala, Samuca, o microfone é seu. Cara, é que as coisas acontecem na vida e a gente vai... A vida caminha, né? E a gente precisa caminhar junto com ela. E por alguns motivos a minha família mudou de cidade. Eu e minha família, né? E a gente, Tipo, não te levaram. Não me levaram, me deixaram aqui. Se alguém quiser me adotar. Não, aí a gente... Desculpa, não, continua. A gente mudou de cidade e com essa mudança, a minha participação no programa vai ficar comprometida. Então, assim, Sim. uma semi-despedida que teremos aí, que eu não vou mais participar tão ativamente no microfone, falando, acho que até por isso hoje, acho que parece que foi o programa que eu mais falei, não sei se é tipo, inconsciente. Sei lá, inconscientemente parece que eu falei muito nesse programa, então assim, eu acho que é uma forma de me despedir mesmo, de... Assim, mostrar para as pessoas o carinho que eu tenho por elas e que participaram do programa com a gente. Eu agradeço a todos que prestigiaram o nosso programa e que fizeram ele ser o que ele é e dar essa motivação pra gente continuar fazendo. E só que assim, com tudo isso que aconteceu, eu preciso me despedir de vocês e falar que valeu muito, valeu a pena estar aqui todos esses dias que a gente teve aqui, fazer tudo que a gente fez, correr atrás, fazer todas essas coisas acontecerem. E essa é meio que um até logo. Isso é um até logo. Porque na verdade o Lima vai explicar que também não é um até logo. A vida é essa que ele falou, as coisas acontecem. Mas, bom, o Samuca é o WCast, tanto quanto qualquer um aqui, então não existe WCast sem ele. E por isso também não é que você sumiu e acabou o Samuca. Sim. A gente vai mudar o formato, mas continuaremos tendo Samuca. E sem dúvida nenhuma, acho que em algum momento a gente vai se encontrar de ter novamente, gravação ao vivo. exatamente. Só não dá pra saber quando, mas no dia a dia, na programação normal. Essa presença semanal vai mudar a forma. Mas estará presente. Isso que ele vai estar. Fiquem tranquilos, não perdemos Samuca. Apenas ganhamos de uma outra forma. Exatamente. Então, assim, só que eu quis me despedir. Sim. A gente com isso mais torce pelo amigo, né? Claro, Exatamente. sem dúvida nenhuma. É um passo novo na vida e que, Exatamente. enfim, vai ser muito bom. E essa despedida é mais pra mostrar que, tipo assim, eu não vou estar participando mais dos microfones, assim, com vocês o tempo Com a inteiro. constância que você gostaria, mas também você vai participar toda em algum essa momento. periodicidade de microfones, ela não terá mais. Então, Você a virá nos despedida- visitar de tempos em Exatamente. tempos. Então, assim, as participações serão mais espaçadas, Sim, talvez. mas Então, semanalmente teremos Samuca. Exatamente. E semana que vem vocês vão entender como isso vai funcionar. Exatamente. Então, Nos ouçam. Vou sempre aparecer. Bom, por eu não aí. vou falar nada de obrigado, Samu. Obrigado a casa do caralho. Você vai continuar Beleza, aqui. é nóis. É um até logo, talvez temporário, talvez a gente não sabe o dia de amanhã. Então Exatamente. só vai mudar o formato, mas você continua aqui, você é o WCast e tá tudo bem. Então, Boa. sem drama, sem crise. Semana que vem estaremos juntos de novo. Isso aí. Falou, galera. Bom, estouramos o tempo de todas as maneiras possíveis. Essa foi pesada. Então, só pra não perder o costume, eu não vou falar tchau pra ninguém. Eu só vou mandar um beijo pro Samuca, um beijo pra Lê, um beijo pra Joana. A gente ama vocês, independente de qualquer coisa. E a gente sabe que seja onde for, quero ser seu pai, né? Tô brincando. Mas é isso, tipo, a gente sempre vai estar junto, a gente sempre vai achar um jeito de estar junto. Legal. E é isso que é importante. E mais importante ainda assim, saibam que nós sempre estaremos aqui a postos para contribuir para que tudo continue dando certo. Boa. Para vocês, beleza? Boa. E assim, antes de mais nada, cara, ensina a Joana desde cedo. Fala pra ela, minha filha, lave bem as mãos. Boa. Maravilha. Neninhos, beijo grande, querido. Obrigado, queridos. Maior prazer da Terra e Samuca, estamos sempre juntos, meu querido. Valeu, Nenes. É isso aí, galerinha. Então, este foi mais um WCast. Nos escreva, nos mande carta, entre em contato, Instagram, e-mail, por onde quiserem. Estamos aqui. Semana que vem estaremos de volta com o 20º programa desta série. Valeu. Falou, galera!